Olá, muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso Conexão Prime. Você que está conectado aqui na plataforma Escaluman, então não esqueça, já deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal. Hoje, Conexão Prime, um oferecimento dos nossos amigos da QTMOV Prime, falando sobre patrimônio histórico, um assunto que eu curto bastante, sou um apaixonado, e para isso a gente trouxe aqui uma verdadeira especialista, a nossa arquiteta Verônica de Benedetti, junto com a diretora de marketing do grupo Dutotec, a nossa querida Vanessa Gonçalves. Tudo bem, Vanessa? Ô, meu amor, tudo bem, tudo ótimo. Agradecendo aí o convite e o carinho da Verônica aí para estar junto conosco. Vamos conversar hoje. Vamos lá, Verônica, bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui batendo papo com vocês. Demandas contemporâneas agora do estar conectado o tempo inteiro e sem comprometer a integridade histórica de uma edificação, por exemplo, né? Hoje, do portfólio de marcas que a gente tem, eu acredito que Dutotec surfe muito bem nesse assunto, em virtude da característica dos produtos, né? Para quem não conhece o Dutotec, para explicar de uma maneira fácil para vocês, é quando a gente pensa em estrutura de proteção de cabos, né? Uhum. Seja ele de elétrica ou de dados. Uhum. Porém, é uma estrutura de proteção de cabos que harmoniza com o ambiente. Uhum. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem sinergia com o assunto, né? Uhum. Acho, sim, que a preservação estética é muito importante quando a gente fala de solução. Acho interessante também a questão de modularidade que a gente tem hoje, de apresentar a solução de acordo com a necessidade do usuário, né, de quem vai usar o ambiente. E acho que principalmente a segurança e conformidade, né, que é justamente os produtos certificados, sejam ali normas nacionais ou internacionais. E falando, né, na Dutotec, aí a gente estava conversando e eu lembrei do prédio do Instituto Histórico do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que ocupa uma edificação eclética, lá na Praça da Liberdade. E todo o sistema elétrico, depois no projeto de restauração, é com o sistema de dutos, são as calhas elétricas que passam sobre a parede. Porque quando você tem esse recurso, você não precisa quebrar a parede, porque tem muitas edificações que elas não podem, ou tecnicamente até é muito difícil, tem alvenarias de pedra, né, alvenarias de terra. Então, essa solução com esses dutos que trazem todo o sistema elétrico sobre a parede, é perfeito. Lá no IEFA ficou assim, harmonioso. Né? Uma linguagem visual limpa, que marca muito bem que aquilo é uma intervenção posterior, porque ele é um rodapé alto, assim, bonito. E isso aí em 2000 que eu estava por lá. Né? E foi uma coisa que me marcou muito. Não sei se na época eu não tinha visto em outro local, eu não sei essa tecnologia, a Dutotec, há quanto tempo, enfim, mas essas soluções desses rodapés, que eu chamo de rodapé elétrico, né? Desses rodapés, mas essas calhas que vêm, elas conversam muito bem com o patrimônio histórico. E contribuem, nesse caso, então, com a prevenção, né? Porque imagina também a manutenção de um sistema elétrico externo à parede e a manutenção de um sistema elétrico interno a uma parede que tem toda uma característica especial. Até a própria retenção de umidade. Né? Tu pega uma alvenaria histórica, ela é mais grossa, né? As paredes são mais grossas, os materiais permitem uma troca de vapores entre meio interno e externo, então tem uma umidade, é uma edificação diferenciada. E soluções inteligentes é tudo que o patrimônio histórico precisa para a própria preservação e segurança. Eu venho de uma ideia, agora tu me trazendo um viés que é diferente, né? Eu venho de uma ideia de que toda a parte de preservação do patrimônio seria um mínimo de intervenção, me parece bastante óbvio, mas que também tem essa questão, se houver uma intervenção, que ela seja demonstrando a época em que ela foi feita, mais ou menos por aí? Sim, porque, como eu disse, ele é um documento vivo, né? Então você tem você tem que diferenciar, porque senão você cria o que a gente chama no campo do restauro do falso histórico. Né? Porque agora aqui a gente sabe, né? Vamos supor que a gente vai restaurar, vamos pôr aqui o estúdio.
Né? Estúdios, década de 70, vamos supor. Né? Aí veio aqui e fez uma intervenção. Mas quem for fazer a leitura disso daqui a muitos anos tem que entender o que é, porque ele conta uma história. Uma história social, tecnológica, cultural, ele conta uma história, a edificação. E a partir do momento que você coloca algo marcadamente contemporâneo, ele não cria esse falso histórico. Isso é importante. E como é que está a situação hoje do patrimônio histórico aqui no Brasil? Em termos assim de incentivo e também de conscientização das pessoas em relação ao restauro e à conservação. Olha, eu costumo dizer que a gente está vivendo um momento diferenciado. Tá? Para mim, que estou há 30 anos nessa estrada, eu sei que avançou muito. Até número de profissionais, até pouco tempo atrás, aqui em Porto Alegre, tinha 2 empresas de restauro. Né? Hoje em dia tem muito mais profissionais, porque abriram novos cursos. Antigamente também você tinha que, para se formar no campo do restauro, você tinha que estudar fora. Né? Hoje em dia a gente tem cursos aqui cada vez mais profissionais, e as pessoas, até por uma característica mundial do esvaziamento dos centros históricos, e isso não é de agora, isso vem do final da década de 90. Porto Alegre, graças a Deus, nosso centro histórico, por mais que ele esteja, né, com muitas edificações desocupadas, até em função do nosso evento aí da enchente, quando comparado a outros centros, nosso centro ainda tem vida. Mas em função de todo esse movimento mundial de recuperação dos centros urbanos, porque o centro histórico ele é um centro urbano já consolidado, com infraestrutura, né, de ônibus, elétrica, toda a infraestrutura já ali. Então é muito mais econômico, quando a gente fala financeiramente, você revitalizar e ocupar os centros e essas regiões históricas do que você criar novos bairros. Novas infras, novas linhas de ônibus, telefonia, toda essa infraestrutura. Então, eu lembro que eu fui na URGS, acho que foi em 2002, teve um congresso, teve um seminário para discutir os centros históricos. Então, teve gente da França, teve gente das Américas aqui, Argentina, que eles chamam os cascos urbanos, né? E se discutiu. Aí passou, até eles elogiaram muito, porque depois do seminário os palestrantes foram caminhar pelo nosso centro de noite, foram sair e disseram que o nosso centro tinha vida, ao contrário de muitos outros. Mas isso gerou uma tendência. Então, aqui no Brasil, várias capitais estão com programas de revitalização do centro. E nós temos o programa a gente chama de Centro Mais, que é um programa de incentivo fiscal para imóveis que estão construídos até 1960 e tal. Mas existe muito essa questão da tecnologia. Eu ia te perguntar isso, Verônica, porque até a gente já conversa muito isso aqui na rádio, né? A gente, como fabricante, por exemplo, nos últimos 4 anos, quando a gente fala de um USB, a gente fala de 4, 5 melhorias de um componente, assim, né? Como era há uns anos atrás, quando a gente fala de um projeto de restauração, comparado com agora, que a velocidade das coisas é tão grande, né, que a gente tem a sensação que a gente terminou o projeto e agora já tem um monte de coisa nova para implantar de novo. Como é que é isso agora, isso para ti? Então nós temos, as edificações históricas têm esse desafio, né, de se modernizar tecnologicamente para atender às necessidades das pessoas atualmente dentro de uma estrutura antiga. Eu tenho um cliente agora que está precisando trocar o elevador. O elevador é aqueles ainda de porta sanfonada, né, uma tecnologia extremamente antiga, final da década de 40, início da década de 50, e precisa modernizar. Então tem todo um diálogo com os órgãos de patrimônio para poder haver essa compreensão, mas existe muito assim do poder público já esse entendimento. É claro que sempre vai existir os mais radicais que não querem, que acham que isso agride. Só que aí entra essa discussão. E eu trago sempre muito isso. Você quer levar pessoas para morar no centro? Então você tem que entender que esse momento tem que dialogar com o passado. Então tem que se permitir novas tecnologias,
porque senão as pessoas não vão morar no centro. E se as pessoas não vão morar no centro, não tem comércio que se sustente, não tem segurança pública que se sustente. Porque o que faz essa segurança, o que faz essa sustentabilidade, essa viabilidade econômica é quem vai morar no centro, não é o cara que vai lá, trabalha e volta para casa. O centro precisa girar 24 horas e quem promove isso é o morador. Então, esse olhar para as edificações históricas do ponto de vista tecnológico passa por essas soluções que as empresas têm que estar atentas. Né? Então, nós temos empresas de tinta que já se dedicaram uma linha para trabalhar com edificações históricas, que é uma característica diferente. Tem a questão do Dutotec, que é uma solução elétrica que você não precisa sair arrebentando nada, você vem, trabalha com algo externo que te facilita a manutenção, que te facilita, né, é uma obra limpa. Então, as empresas precisam trazer esse olhar, porque o mundo, né, a Europa é a Europa, porque a Europa, né, vive praticamente do turismo cultural e acredito que já trabalha isso de uma outra forma. Porque nós aqui estávamos acostumados a construir novos prédios. Tá? Essa era uma tendência do mercado da construção civil. Construir novos prédios. E agora, até por uma questão de sustentabilidade ambiental, está se pensando diferente. Aí entra a palavra da moda, que eu faço isso há anos, mas agora moda, é retrofit, né? Que é você pegar uma edificação antiga, atualizar ela tecnologicamente, preservando aqueles pontos históricos que agregam valor, que transformam ela no ativo econômico. Então, com isso, você traz a tecnologia para as edificações históricas. E como nós estamos, né, até porque a crise econômica sempre leva ao reaproveitamento, né? Sim. Tu quer as cidades mais preservadas, você vai ver as cidades que não têm poder econômico. Que nem eu estou com um amigo paulista aqui, né, veio com a esposa, ele está fazendo um tour por aqui, e ele, mas aqui vocês têm muita coisa de eclético. Ele estava hoje de manhã, ele estava aqui na floresta, foi no Vila Flores, aí me mandou foto, não, mas vocês têm muito mais do que São Paulo. Eu disse, claro, né? O volume de dinheiro que gira lá não é o mesmo que gira aqui. Por que Antônio Prado congelou no tempo? E graças a isso a gente tem uma viagem no tempo de como que era a comunidade italiana, o seu casario, a sua estrutura urbana. Por quê? Porque a rodovia que passava antes pertinho e que fazia com que girasse a economia de Antônio Prado foi deslocada, igual o caso da Rota 66 nos Estados Unidos. Então você congelou uma cidade, porque o que gira, que renova a cidade, tirando uma consciência cultural, é a economia. Só que agora, né, tempos de crise mundial, porque nós não somos os privilegiados, as pessoas estão olhando. E aí vem esse apelo sustentabilidade e sim, vale muito mais a pena você apostar numa edificação histórica, renovando ela tecnologicamente, do que você construir outra. Sim, mas quando tem essa dificuldade econômica, de uma certa forma, então o patrimônio agradece. O patrimônio agradece. Só que existe... Porque isso que tu está falando, o teu discurso te acompanha há tanto tempo, essa bandeira que tu levanta, e eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que isso tem, ao longo do tempo, esse retrofit, né, ou outro nome que queiram dar, se acentuado, né? E aí, talvez por essa questão econômica. Mas porque começou talvez como uma alternativa, digamos assim. Até a questão de espaço mesmo, né? A gente construiu tanto que agora... Também. Pensar, tem cidades que não tem lugar, praticamente. Não tem mais né? aonde... Aí entra a questão de plano diretor e tal. Mas um senão, tá? Porque assim, quem está entrando nesse mercado de retrofit são as construtoras que não são do ramo de restauração. Isso é fato. Isso é bom ou isso é ruim? Só que aí, por não ter aquele conhecimento do campo... pergunta boa essa. Mas assim, por não ter aquele know-how do restauro, que nós, quando a gente entra num prédio histórico, o olhar já bate, isso aqui vai ser tantos metros, não sei o quê, sabe? Tu tem um olhar analítico do ponto de vista de orçamento e tudo. E de técnica e tecnologia.
O que está acontecendo? As empresas que entraram, elas chegaram à seguinte conclusão. Um retrofit sai 30% mais caro do que você construir uma edificação do zero. Uhum. Ah, Média 30% Tá. mais caro. Tá? Só que, conforme elas vão andando, elas vão conseguindo, né? Tem uma em São Paulo, não lembro o nome da construtora agora, que ela inclusive abriu um curso para estudar os prédios históricos, para poder diminuir os custos. Ah, sim. Entende? Coisa que a gente no campo do restauro faz aí há décadas, eles agora estão precisando enfrentar esses dilemas, porque para eles era coisa nova. Sim. Né? Então, assim, o que eles ganham? Velocidade de obra. Uhum. E velocidade de obra é economia, porque o que você paga de trabalhador que você ia pagar em 9 meses, em 6 meses você resolve, é 3 meses a menos que você paga desse monte de imposto sobre mão de obra. 9, se tudo der certo também, né? Que nem Claro, eu falo, né? não, Porque jogando... a gente ainda leva ainda aquela questão de... 9 É mais um na pouco. prancheta. tô jogando um exemplo assim hipotético, mas ganha no tempo, tá? E você tem locais onde estão os prédios históricos, como eu disse, já tem a infraestrutura consolidada. Uhum. Então você já tem toda uma infraestrutura para oferecer, tem toda essa questão. Boa localização, geralmente está localizado em locais que tu já tem, né? Ali o mercado, tu tem o walk score alto. Uhum. Então, sim, São Paulo, o que eles têm feito? Eles têm muitos lá. Nossa, tem muito retrofit lá. Nós aqui, a princípio, temos 1 ou 2. Tá? O pessoal não... O gaúcho sempre, a nível de negócios, é sempre mais devagar. Ele não, tem uma visão mais curta. Ou não quer arriscar muito. É mais conservador, não gosta de arriscar. Só que o valor do metro quadrado... Porque o que o pessoal de São Paulo está fazendo? Está pegando edificações antigas, que as edificações antigas, nós bem sabemos, são cômodos mais amplos, são áreas maiores, pé direito maior. E aí eles pegam e transformam em estúdios, né? Então, vamos supor, um apartamento que tinha lá 180 metros quadrados, eles dividem lá, faz não sei quantos de 30, não sei quantos de 60. E com isso eles dobram o valor do metro quadrado da edificação, porque a localização é privilegiada. A localização é boa. Entendi. Mas nisso entra toda uma renovação tecnológica, que passa, obviamente, por essa questão inevitavelmente, pela questão da elétrica, né? De trabalhar essa parte. A gente veio agora nos últimos tempos, a gente sempre trabalhou todas as nossas linhas, né? Eu falo que há 15 anos atrás, quando a gente colocou uma caixa de mesa caixa de tomada numa mesa, as pessoas chamavam a gente de doido, assim. Eu digo que a gente era sonhadores, né? Para ficar mais bonito, mas as pessoas chamavam a gente loucos. Assim. Visionários, A gente sempre traz tendência, né? Tipo, agora, recentemente, a diretoria e o corpo de engenharia foi para a China, porque quando a gente fala de tecnologia mesmo, de placa, é lá, né? E aí, recentemente, também eles voltaram agora da Orgatec, que é uma feira que tem na Alemanha, em Colônia, né? Para ver design. A gente hoje, quando fala de tecnologia, até a gente como indústria, às vezes parece que vem uma avalanche, assim, porque eu falo que a tecnologia é que nem a idade hoje. Ela não te pergunta, ela vem. Então, assim, ou tu tá acostumado, ou tu tá acostumado. Então, o que a gente tem feito hoje é o quê? A gente adapta, que nem agora, qual é a nova tendência que a gente tem de Dutotec, os spoilers que eu dou pro Alexandre, né, do ano que vem. Os porta-equipamentos, que a gente chama, que são as caixinhas de tomada, com integração com um assistente. Para te poder ligar ou desligar uma tomada, sei lá, indo para casa, para conseguir residencial. Com automação. Então, a gente está indo por essa linha. Claro, conversando com aquilo que já existe hoje, porque não é todo mundo que tem o mesmo grau de conhecimento em relação à tecnologia, né? Que eu acho que é outra coisa que para nós também é mais complicado. Mas é a tendência. Então, o que a gente tem feito é isso, né? Cada vez mais alinhar os produtos de acordo com a demanda que existe hoje no mercado. Só que é o que eu falo, eu faço 4 anos que eu trabalho na fábrica.
4 anos atrás era uma demanda. Hoje já é outra 4 anos atrás completamente diferente. Universo, porque do jeito que as coisas andam rápido, né? 4 anos faz baita diferença. Faz baita diferença em relação à tecnologia mesmo. Então, mas daí surge uma dúvida minha, por exemplo, em relação à tecnologia, uma empresa, né, como a Dutotec, que tem que se atualizar constantemente, faz parte do seu habitat, né, essa atualização. Tem um né? departamento, creio, né, para estar sempre antenado com Eu vou te falar que a grande tendências. diferença hoje, de uns anos atrás, é a velocidade com que a gente faz a atualização de produto. Exato. Porque antigamente entrava uma tecnologia nova, ela ganhava mercado, ela ganhava aceitação de mercado e aí, eventualmente, ela era substituída ou incorporada, né, por uma coisa nova. Hoje, o caso do USB, para mim, é o mais latente. Quando a gente entrou, então, todas as nossas linhas, elas contam com USB. A gente tem as linhas que são moduladas, tá? Modulares. É um conceito que a gente atua lá dentro do grupo econômico. Então, a gente trabalha de acordo com a necessidade do usuário, tá? Então, tem gente que precisa de mais tomada, tem gente que precisa de lógica, tem gente que... então, vai depender do que tu precisa. A gente já tem de acordo com a necessidade. O USB, por exemplo, é um exemplo muito prático que a gente tem na fábrica. Todos os nossos produtos têm USB. A gente sempre trabalhou acima do mercado, então carregava já mais rápido. Em um ano, a gente está falando de um carregamento rápido, de um carregamento inteligente, de um carregamento integrado, e agora o USB, cara, a gente está migrando para o carregamento sem fio. E faz o... e aí, essa é a minha maior dúvida. Para quem faz toda a questão do retrofit, quem faz toda a atualização do ambiente, cara, quando a gente termina, quando a gente se dá conta, essa tecnologia já está defasada, já está antiga. Pois era nesse ponto que eu queria chegar também, porque eu ia te perguntar, Verônica, quanto tempo leva um projeto de restauro até chegar no seu ponto de aplicação, de execução? Porque nesse hiato, a tecnologia também já avançou. É possível. E aí talvez tu já esteja embarcando no teu restauro algo que tecnologicamente, talvez não dê ainda para chamar de obsoleto, mas que já existe uma tecnologia mais avançada à disposição, né? Isso pode acontecer. Mas isso acontece também com obras novas. Sim, né? em qualquer obra, né? Em qualquer obra. Esse é um desafio dessa geração, né? Da gente conseguir que essas novas tecnologias não desabilitem totalmente a que antecedeu, porque imagina ter que ficar que nem celular, né? Sempre correndo atrás do... Sempre correndo atrás do melhor, enfim. Mas é um desafio dessa geração. Porque a gente passava anos, né? Às vezes décadas para até mudar uma tecnologia e hoje em dia está tudo muito veloz. Mas até mudança de geração, né? Antigamente demorava mais, né, para ter a diferença. As diferenças. São os novos desafios que aparecem. Hoje o escritório teu, Verônica, ele atende o Brasil todo? Ou mais verticalizado aqui para a região sul? Eu tenho trabalho em toda a região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhos em todo agora, né? Sempre atendendo a região sul. Mas a gente está onde chamar. Entendi. Né? Estamos onde chamar. Deixa eu te fazer um outro questionamento. Tu falou ali a respeito desse período que nós vivemos aí das enchentes e tal. E uma curiosidade muito particular, que eu realmente não tenho essa informação. O sítio lá do Laçador foi atingido? Não chegou a alcançar a escultura, mas o sítio, ele ficou, aquela coxilha, né, onde ele ficou tipo isso aqui, assim, para pegar ele, mas ele não foi atingido. Isso te causou muita aflição? Eu nunca imaginei que a água fosse chegar ali. Porque, assim, até para contextualizar para quem está nos vendo, a Verônica foi uma das profissionais responsáveis pelo restauro, pelo estudo a respeito da estátua do Laçador ali, né? Quando eu vi o restauro. Eu imagino que o teu envolvimento nesse sentido, né, Verônica, dessa preocupação, dessa aflição também tenha sido grande. Mas, olha, acho que a enchente que aconteceu, ninguém imaginou as proporções que ela iria chegar. Ninguém imaginou. Sim. Mas sofreu ali no aeroporto, né? O painel do Aldo Locatelli ali. É o painel, sim, né? A água não chegou a alcançar. Porque ele está mais de 3 metros de altura, né? Um painel mural.
Mas danificou muito porque ficou num ambiente fechado, com água lá dentro, com 2 metros de água lá dentro. Água Danificou evapora, bastante. E aí Porque ela condensa, ela e aí criou ela acaba... uma umidade Pois relativa. e essa umidade ela não chegou a danificar Sim, a tela? sim. É uma pintura mural, a pintura né? Tela. mural, Mas danificou. Eu tinha terminado de fazer os estudos para fazer as intervenções conservativas ali. E aí agora entramos na lei de incentivo também. E do laçador, esse fato de ter chegado até a coxilha, até o suporte, não pode de alguma maneira comprometer devido ao peso dessa? Não. Até porque a gente, quando restaurou, criou todo um esqueleto interno, né? Desculpa. Tanto é que foi necessário criar aquela estrutura interna que ele não tinha. Mas de fato, foi uma situação, acho que a gente, nós falávamos da enchente lá de 41, como de se fosse 41, uma coisa tão remota, né? Exato, mas aí tu pensa, de uma certa forma, nos era remoto, mas se tu for olhar dentro de uma linha do tempo, não é nada em relação à época que nós estamos, né? E dizem que irá se repetir muito aqui no 4º distrito. Nós temos muitos prédios históricos. Muitos foram atingidos, Verônica. Muitos. Eu participo de um grupo aqui do 4º distrito. Nossa, chega eu, do Jorge. Distrito Criativo. Eu fui apresentado ao Jorge, exatamente. Ali naquele grupo a gente vê cada relato em relação principalmente a atividades comerciais, né? Isso é um desafio, porque eu estou com essa proposta já, né, antiga, cada vez ganhando mais força, da Curadoria e Agenciamento Imobiliário de Imóveis Históricos. Então, eu tenho alguns imóveis aqui no 4º distrito para agenciar, e é um desafio, né? Porque, assim, a gente tem que pensar por um lado, né, que sim, o nível do mar aumentou, então é muito óbvio que não digo a cheia nessas proporções, mas de que o nível do mar aumentou, então todos os níveis vão aumentar também. A gente está vasos de comunicação, tá? Mas aí, por outro lado, eu penso, poxa, se os Países Baixos sobreviveram, a gente sobrevive também, é uma questão de tecnologia, né? Vontade política, dinheiro. Alguns poréns fatores aí, né? Mas a sociedade tem que se mover, né, no sentido de entender que isso é uma realidade. Se o eixo magnético do planeta Terra alterou, como que tu vai querer que todo o ecossistema não mude? É óbvio que vai mudar, né? Então, já se tem um levantamento na parte histórica, assim, de percentual de atingidos? Eu não tenho acesso a ela. Se tem, eu não tive acesso a isso, né? Mas se tu parar para pensar que os principais bairros atingidos aqui em Porto Alegre são bairros históricos, sim. Então uma grande proporção dessas edificações estão dentro desse contexto, né? Estão dentro desse contexto. Eu tenho uma preocupação, não sei se ela tem uma certa fundamento ou não, em relação à quantidade, né, de prédios atingidos. Se nós temos, primeiro, pessoas habilitadas o suficiente para recuperar, e se essas pessoas, ou os proprietários, ou não sei a quem pertence, tem verba suficiente para essa recuperação. Tem lugares que eu vejo que ficou abandonado, tá? Simplesmente as pessoas estavam alugando, saiu o inquilino, porque dentro da lei do inquilinato ele poderia sair, poderia romper o contrato. Alguns foram recuperados, outros não. Mas é um desafio, né? Independente da condição, é um desafio de reabilitar tudo isso. O CAL chegou a fazer uma ação, na época eu também abri uma chamada nacional para arquitetos que quisessem contribuir com um projeto de elétrica, projeto de hidráulica, projeto básico de recuperação, porque é uma ação conjunta, né? Todo mundo tem que contribuir num sentido, né? São várias ações que foram feitas e continuam sendo feitas. Continuam. Esse próprio edital RS aí da
da Rouanet, ela vem também com esse propósito, né? De fazer essa recuperação. Existe um termo na arquitetura bastante usado por ti, e que eu não recordo nesse momento, que é a utilização dos prédios históricos com fins comerciais, entre outros. Sim. É o nome do termo home planning. Eu não vou lembrar agora. Não saberia se tem um termo, mas acho que assim, uma edificação. Como é que funciona isso? Primeiro passando pela questão de liberação do uso e depois na prática, porque que é o que a gente estava falando agora há pouco da utilização do prédio histórico como um organismo ainda vivo dentro da cidade. Casa fechada é casa condenada. Quer preservar uma edificação? Ela tem que ter uso. Seja residencial, seja comercial, seja o que for, ela tem que ter uso, né? Até uma edificação nova, deixa ela fechada. Pessoal que tem casa na praia, né? Tu consegue ver claramente, né, a diferença entre quando está na temporada e tal, e quando ela fica um tempo fechada. Então, os imóveis, eles precisam ter uso. Então, essa adaptação para um uso comercial, tem muitas cafeterias, muitos restaurantes, então passa por todo um projeto, né, que seria o que o pessoal chama de retrofit, mas seria uma reforma para uma nova utilização, um novo fim. E aí é o que a gente está fazendo, né, Alexandre? Essa curadoria imobiliária para poder entender que aquela edificação é apropriada para o teu fim comercial ou residencial, entender os espaços, entender o que você pode alterar, como você faz essa atualização tecnológica. Então, é essa curadoria que a gente tem feito no momento. Então, até tem uma cliente agora que ela quer mudar a loja dela, uma loja de climatização, e me procurou, porque o conceito do negócio dela fala de casa, então tem que ter uma linguagem de casa. Então, eu estou procurando uma casa dentro de um estilo modernista, para poder trazer essa loja dela. Então, olhando depois debruça esse olhar, para ver a questão tecnológica, o que ela vai precisar, se precisar de uma elétrica mais robusta, como que ela vai fazer. Mas uma edificação, ela tem que ter um uso. Eu te pergunto isso porque é o seguinte, a gente sabe que também é necessária uma renovação desse público. Sim. Né? Ele não pode ficar só entre os apaixonados pelo patrimônio, ele tem que ser renovado por novas gerações. E essa nova geração ela é altamente tecnológica. O prédio histórico, o patrimônio histórico dialoga com essa nova geração tecnológica que faz muito uso, que vai precisar de uso, por exemplo, dos equipamentos da Dutotec, da QTMove, precisa de conexão USB, precisa carregar o celular. Há esse diálogo do prédio histórico com esse público nesse sentido? Alexandre, eu vou te surpreender agora. Surpreenda. Me surpreenda, porque eu tenho uma carta, eu tenho um coringa na manga para te surpreender. Então, tá bom. Que vai te arrancar risadas. Que ótimo. Mas assim, os últimos imóveis que foram comercializados, agenciados, comercializados por mim, são casais de 30 e poucos anos, né? Uma geração nova. Um deles, inclusive, o cara é da área de TI. E é, inclusive, olha que legal, né? Por ser um imóvel histórico, que tem toda uma proteção municipal, eles têm direito a comercializar índice construtivo. Então, aí eu vendi o imóvel para eles, e aí, um ano depois, eles me ligaram. Aí fiz alguns reparos internos, básicos, quando eles se mudaram. E aí, um ano depois, me chamaram. Eu disse, Verônica, a gente queria vender os índices construtivos porque a gente quer botar um sistema de aquecimento na casa, calefação. Porque eu disse, pois é, né? Legal, porque você compra um imóvel, você ainda tem um valor substancial que você pode, com a comercialização dos índices, para fazer a inovação, pode usar ele para a inovação tecnológica do imóvel. Não sabia disso. Né? Você pode, no caso deles, vão botar um sistema de calefação em toda a casa. E um casal jovem. Né?
Então, sim, essa geração, e isso até o Jorge, nas conversas com o Jorge, ele falou assim, o público que adere mais ao imóvel histórico é o pessoal da área de economia criativa, que é o pessoal mais Sim. jovem. Sim. Né? São os ateliês, a gastronomia, é o turismo, é o público jovem que abriu esse olhar. Porque aí agora eu vou fazer uma outra provocação que eu costumo dizer assim, Manda. A gente sabe que o universo é aquela coisa assim, né? A gente Verônica, tá aqui, vê lá o que vai falar. desce, vai, volta. E esse ciclo, ele vai. A minha conclusão lá nos meus 50 e poucos anos, né? Assim, a gente veio, né? Fez aquela voltinha lá do universo. Aí, quando vai começar a volta de novo, mas você vai um pouco mais acima. Aí você terminou, aí você vai evoluindo. O universo vai evoluindo. Tá? Beleza. Estamos nesse ponto. Para mim, nós estamos começando a sair da Idade Média, porque nós estamos vivendo uma Idade Média, né? Onde a informação é controlada. A gente só não tá. Alguns estão queimando livros, mas isso não são todos. Mas a gente está vivendo numa Idade Média. Para mim, nós estamos na idade do tempo das trevas. Tá. Minha percepção. E se você olhar agora, como a gente tem a questão das mídias sociais, a gente consegue ter uma amostragem maior do que as pessoas pensam. Sim. Então você já deve ter ouvido falar sobre maximalismo. Sim. Contraponto do minimalismo. Sim. Vocês perceberam que as pessoas jovens vai para o Instagram e assim, casa de vó, estão redescobrindo o prazer de cozinhar. Tem uma geração de meninas agora que não querem. O que você quer ser? Qual é a profissão? Você diz, eu quero cuidar da minha família, ter meus filhos. Então a gente está. Agora a gente chegou aqui, agora a gente está voltando. Então a gente estava entrando num renascimento de novo. Tu tá filosófica demais. Não, hein? olha, tem um canal. Meu pai do céu. Tem um canal no YouTube. Eu não sei o que tu anda tomando, mas eu quero um pouco. Não, mas olha, dá uma olhada. Tem um canal no YouTube que mostra tendências de arquitetura e o pessoal está voltando a construir edificações clássicas, da arquitetura clássica. E a gente tem um caso aqui na nossa perimetral, que eu nunca sei aquela altura qual é o nome, se é Carlos Gomes, ou qual é o nome naquele trecho lá. A gente não tem uma edificação com estilo neoclássico ali? Sim. E aí o arquiteto foi questionado por como uma coisa contemporânea pode ter aquela linguagem arquitetônica. Ele disse, era o que o meu cliente queria. Meu cliente queria um prédio com colunas clássicas, com essa linguagem, e eu fiz o projeto para ele. Mas isso nós estamos começando a voltar nesse ciclo. Verônica. Tá, e agora você disse que ia fazer rir. Mais um pouquinho. Nós estamos indo para o final. Tá bom. Então eu deixei a cereja do bolo para o final. Tá certo, vamos lá. Falando em prédio histórico, te dou uma única chance, Verônica. Opa. Uma única chance de adivinhar qual foi o último prédio histórico que eu entrei. Nossa, essa vai ser difícil. Ela parece difícil, mas tem que dar uma dica? Eu vou dar uma dica. É aqui em Porto Alegre, é aqui no bairro. É no bairro, no quarto distrito. Vila Flores. E foi indicação tua. Não é Vila Flores. Não é o Vila Flores? Não. Indicação minha? Foi uma indicação gostosa tua. No Café Imperador. Eu fui no Café Imperador. Mas olha, se tu não a melhor foi... 1000 folhas e a mais cara de todo mundo. De Porto Alegre. De todo mundo, quiçá de Porto Alegre. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Fica a dica aí. Café Imperador, 1000 folhas, você vai se programar para ir, porque vai fazer uma poupança para ir lá comer. Meu amigo, não faz isso. Eu faço. Mas vale cada centavo. Porque a 1000 folhas... Desmancha na boca. Foi o que eu tinha ouvido falar. Ela e é desmancha. Verdade. Porque é feita com manteiga de ela verdade. Ela desmancha na boca, tu acredita? Verdade. Tu coloca na boca e tu fecha na boca e ela se dissolve, é delicada, não tem aquele gosto de gordura. E o ambiente é uma gracinha. O ambiente é uma graça. Num prédio histórico, 1912, uma casinha de esquina. Na esquina aqui da Félix com a... nome de rua não é comigo. Não vou saber. Mas quem quiser entrar no meu Instagram, no @rarefeitoimóveis históricos, tem a live com eles lá.
e contando toda a história do casal, um casal jovem também, né, Alexandre? Viu o que eu tô falando? Ó, tô falando, ó, o Mas pessoal eu não- jovem que tá antenado pro prédio Meu amor, histórico. não estou te questionando. Eu estou apenas atestando. Observa, Tá. tá? Observa que olha o público do Vila Flores. Ah, sim. Olha o público do 4º distrito. O Vila Flores, para mim, é um lugar maravilhoso Olha. e foi severamente atingido, Foi, né? foi. Mas, assim, é um lugar maravilhoso. Olha o pessoal ali do Café Mal Assombrado, que também é um agenciamento imobiliário nosso, da Martina e do André. Eu tô devendo uma visita lá. Ah, pois é. Vê o pessoal da Moa, da cafeteria. São umas gurias, entende? Gurias assim, né? Com todo carinho. Não são moleques, mas são umas mulheres jovens. E tu olha, tu começa a olhar, é tudo essa geração. Eu não sei tu, mas na idade que eu tô, qualquer 40 anos é guri. Então, tô junto, né? Qualquer 40... Baixou de 40 já é um piá. Não, vamos ficar na nossa, né? Não, mas isso é técnica. Eu As acho pessoas melhor. dizem, nossa, mas como tá conservado. Não, a gente vai mudar um pouco, né, o rumo dessa conversa, porque pode não terminar bem. Não, melhor parar por aqui. Vou passar a palavra para a nossa querida Vanessa para fazer as considerações finais aqui, falando mais da Quitemove, agradecendo a nossa querida Verônica. Tudo contigo, Vanessa. Que conversa maravilhosa. Foi muito legal a conversa, muito legal o papo. Obrigada mesmo, Eu Verônica. que agradeço. Já queria estender, o Alexandre vai brigar comigo, porque ele disse que ele ainda não foi, né? Mas eu vou convidar a Verônica, né, publicamente aqui para visitar a fábrica. Eu adoro visitar a fábrica. Não me convida que eu vou. Não, eu vou sim, eu vou entrar em contato contigo agora na sequência, para a gente agendar para te conhecer lá todo o processo produtivo. Legal. Parte Fabril, acho que sim, eu gosto. Vai ser interessante para ti, para nós. Queria convidar de novo o Alexandre. Sei. Eu vou parar um carro aqui na Não, vou parar um carro aqui na frente e vou levar ele, porque diz que eu sou por favor, né, Alexandre? Para, ô Verônica. Não. E tu vai aí depois que tu visitar a fábrica, a tua conversa com ela vai ser diferente, porque tu vai estar com um repertório muito maior, Alexandre. Eu vou te dar uma sugestão. Eu vou te dar uma sugestão. Vamos eu e tu junto. Não, eu vou e na volta nós paramos no Café Imperador. Opa! E tu paga a conta. Eu vou te lançar um desafio aqui, ó. Vamos organizar uma comitiva. Largar o quê? Vamos organizar uma comitiva para a fábrica com todos os participantes do Conexão Prime. A gente recebe vocês lá, faz um brunch legal, uma programação para receber vocês. Por mim, me comprometo. Olha que eu estou quase incluindo essa visita no seminário internacional. Mas essa mulher também não dá ponto sem nó. Não, porque eu estou com uma programação paralela ao seminário bem interessante. Fala aí do seminário, rapidinho para a gente encerrar. Segundo Seminário Segundo Seminário Internacional de Patrimônio Histórico, promovido pela Associação Victorino Fabião Vieira, que vai acontecer dia 14 e 15 de maio de 2025, juntamente com o Fórum Brasil de Turismo Cultural, organizado pelo Sérgio França, do Instituto Protagonismo Cidadão de São Paulo, no dia 16. Nós vamos discutir com vários palestrantes nacionais e internacionais a temática do patrimônio histórico, boa. turismo, e vamos ter oficina de pedras portuguesas, vamos ter tour por cafés, jantares, e a festa de encerramento, Alexandre, vai ser no Barco Cisne Branco. Quer mais ou isso não basta? Quero mais, eu quero uma cortesia para mim. Opa! Olha só, vamos conversar, Alexandre. Conversar a respeito. Vamos conversar. No mínimo 1.000 folhas lá no Café Imperador. Vamos adiante, sabe que a gente está aí para negociar. Para negociar, para negociar. A Rádio Arquitetura foi o nosso primeiro contato, foi você fazendo a cobertura lá no do primeiro seminário lá internacional. No Dante Baroni, né? Agora ele está em obras, acredita nisso? Está em obras, não vai poder ser. Mas então nós estamos em conversa. Não dá nada a ver com a enchente ou com... Não, é modernização. Modernização do auditório Dante Baroni. E eles não falaram com a Quitemove. Pois, então. Que falha grande deles. Muito grande, eu acho. Vamos resolver isso bater aí. Na porta lá. Vamos resolver isso e vai ser agora. Gente,
Vamos encerrar aqui, deixa eu passar aqui para mim a câmera, agradecendo a participação da nossa querida arquiteta Verônica de Benedetti, também a nossa querida Vanessa lá da Dutotec, QTMove Prime, QTMove Prime, que é a linha especial para você, arquiteto e designer, aqui no Conexão Prime. Pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e acompanhar toda a programação aqui da Rádio Arquitetura na plataforma Escala Humana. Meninas, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Valeu, tchau. tchau.